Bem-vindas à nossa live. Vamos chegando. Sejam bem-vindas. Nossa live de toda terça. Boa noite. Bem-vindas à nossa live. Sejam bem-vindas. Já vão dando coraçãozinho e contando de onde vocês estão me assistindo. Boa noite, bem-vindas. Boa noite, sejam bem-vindas à nossa live de terça-feira. Já vai falando de onde vocês estão me assistindo. Coraçãozinho para chegar essa live a outras pessoas. Extrema Minas Gerais, São Vicente, São Paulo, Recife, que delícia, gente. Boa noite, bem-vindas. Vamos chegando na nossa live. Fortaleza, quero esse calorzinho gostoso. Boa noite, bem-vindas à nossa live. Toda noite não, toda terça. Rio de Janeiro, olha que maravilha. Santa Rita, Paraíba, que maravilhosa! Bem-vindas! Itapevi, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais. Bem-vindas, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos falar algumas coisas super importantes. Que todo mundo de alguma forma já passou por isso, mas eu vou trazer algumas interpretações. Vocês sabem que eu gosto despertar esse raciocínio em vocês. Itaberaba, Bahia, maravilhosa. Jacareí, São Paulo, bem-vindas, bem-vindas, muito coraçãozinho. Vai deixando as mensagens de vocês, comentem. O que eu for falando, gente, pode mandar o que vier no seu coração ou a dúvida, qualquer pergunta, mandem. Nunca pense que é uma bobagem a pergunta de vocês, porque nunca é bobagem. Não existe nenhuma crítica com relação às perguntas, elas devem ser feitas. Não existe pergunta certa. Bem-vindas, 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 que eu já estou ansiosa para contar para vocês um episódio que eu disse que aconteceu comigo e foi de atendimento. Deixa eu já desligar aqui a minha música pra gente já começar a conversar. Já deu 13 minutinhos aqui da nossa live. Muito coraçãozinho, muito coraçãozinho. Ou envia, ó, o aviãozinho ali, encaminha para alguém. Que hoje nós vamos falar, eu até fiz questão de colocar no título. Será que você comunica tudo que fala? E aí eu falei um pouquinho antes aqui nos stories com vocês antes da nossa live que absolutamente tudo a gente comunica. Comunica na nossa imagem, na forma de se vestir, na nossa fala, na nossa aparência, nas nossas expressões principalmente. E isso, todo mundo já passou por isso, ou reagiu assim, ou percebeu alguém reagindo o contrário do que estava falando. Então esse é um bom sinal para a gente captar que tem alguma coisa errada, ou que a pessoa topou fazer alguma coisa, mas ela não gostaria de ter feito, ela não queria fazer, mas ela acabou aceitando. E a gente percebe pelos gestos, sabe? O corpo fala, literalmente. O corpo, os braços, a nossa face, gente. A gente não se dá conta, mas é visível os nossos olhos. A gente pode falar, não, tudo bem, eu faço, ok, tá tudo bem, né? A clássica, tá tudo bem com você, tá tudo bem. A gente tá vendo que não tá bem, a pessoa não está bem. Então a gente consegue falar exatamente o que está acontecendo, se prestar um pouquinho atenção na nossa face, nas nossas expressões, no que o nosso corpo está dizendo quando a gente está falando uma coisa, mas a gente está expressando outra. Então isso é muito importante. Será mesmo que você está comunicando tudo que você fala? E aí isso vale para qualquer coisa também que a gente acredita por aí. Sabe aquelas pessoas que tentam transmitir pra gente, passar uma imagem de algo que não é?
Então é muito importante a gente perceber nesses detalhes. Nunca aceite ou confie 100% quando alguém fala demais, quando alguém promete demais, quando alguém diz que faz muito e na verdade até agora não cumpriu nada. Então preste muita atenção, não dê a moral, não dê o crédito quando a pessoa fala demais. Acredita quando ela fizer, quando ela demonstrar nas atitudes. Isso vale para tudo, inclusive para relacionamento pessoal. Quem muito fala, pouco faz. Então, não acredita em promessa de mudança, em promessa eu vou fazer, eu vou. Quem muito vai, não vai em lugar nenhum. Então, nunca se depare ou aceite esse tipo de atitude que é na fala. A gente sempre se comprova nas nossas atitudes. Isso vale pra gente mesma e também para quem está nos prometendo algo. Por isso que é muito importante, isso entra também nesses assuntos bem particular de atendimento, da venda, o comercial que a gente vive no nosso dia a dia o tempo todo. A gente se vende, é uma venda. Falar, a nossa comunicação é uma venda. A gente tá aqui fazendo um monte de promessa, mas e aí, será que entrega mesmo tudo que fala? Será que o produto que a gente olha e ele é lindo, maravilhoso e parece atender a nossa expectativa, ele atende mesmo? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que tudo, no final das contas, é baseado em vendas. Boa noite quem tá chegando agora. Adoro te seguir. Você tem uma voz tão maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Eu nunca contei aqui, até vou falar. Acho que eu... Talvez não. Provavelmente eu contei lá no meu curso Postura de Empresária, que vai abrir uma próxima turma agora em agosto. Eu já contei lá sobre a minha voz, uma curiosidade. O meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos, eu morei 1 ano em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vocês sabem, quem já me acompanha há mais tempo sabe, eu sou natural de Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, 500 quilômetros de Porto Alegre, para quem não sabe. E nasci lá, minha família mora lá, os meus pais ainda moram lá, minha avó, eu tenho um irmão e uma irmã que moram lá, sobrinhos, então só eu e as minhas 2 irmãs que foram embora para Porto Alegre e agora eu moro aqui em São Paulo. Mas eu morei até os meus 17 anos com os meus pais em Alegrete. E com 17 anos eu fui embora para Santa Maria, que era... Todo mundo que é do interior do Rio Grande do Sul faz esse movimento. Acaba indo para a região central, que é onde fica Santa Maria, porque lá é uma cidade universitária, é lá onde a gente estuda, faz cursinho, faz alguma coisa para passar na Universidade Federal, que era esse o meu objetivo. E aí, no primeiro ano eu não conseguiria me manter, meus pais não conseguiriam me manter lá, então eu arrumei um emprego. E quando eu arrumei o emprego, o meu primeiro emprego na época, sei lá que ano foi aquilo, eu vou tentar me lembrar, 2000 talvez, era legalizado no Brasil as casas de bingo. Quem aí lembra disso? Tinha várias casas de bingo, era super legalizado, não tinha nada ilegal, funcionava muito bem, não sei se alguém é da minha época, mas lembra disso. E eu consegui um emprego para ser locutora em bingo. Olha que coisa interessante isso. E eu não sabia na época que eu tinha uma voz que eu poderia contribuir para isso. Então eu fazia a locução dos números, sabe? Que a gente fala, cantava os números e tudo mais. Então eu fazia essa locução nesse bingo que tinha lá em Santa Maria e eu amava, gente, eu achava aquilo o máximo, achava maravilhoso eu ficar falando, e aí eu ia modificando e contando, falando, mudando a minha voz, deixando ela mais formal, assim, na hora de me comunicar, porque eu achava o máximo. Microfone, ficava lá em cima, era muito legal mesmo, toda essa imagem, porque a gente ficava bem de cima para saber quando alguém cantava, quando alguém batia, fechava lá, não sei nem como é que fala mais,
Então a gente parava de cantar os números, e aí alguém sinalizava que deu certo, e a gente anunciava quem tinha ganhado. Então era muito legal, muito interessante. Eu amava fazer aquilo. E era por causa da minha voz. Olha que interessante. Então, depois de muito tempo, eu passei, enfim, trabalhei em empresa, como vocês sabem, esqueci, apaguei isso da minha memória, e depois foi proibido, as casas de bingo e tudo mais. Mas é muito engraçada essa época, porque quando alguém me fala, nossa, eu adoro a sua voz, eu acho a voz tão bonita, eu gosto muito da voz, ou já pensou em ser jornalista, alguma coisa assim, eu sempre lembro que meu primeiro emprego foi fazendo locução. E eu acho bem interessante, eu gosto disso, de estar narrando alguma coisa. Eu adoro escrever, como vocês sabem, então eu leio muito na hora de me comunicar nos vídeos, eu adoro isso, então uso bastante a minha voz nesse sentido também. Adoro os teus looks. Eu sou de Alegrete. Ai, que maravilhosa, Beatriz, um beijo. Quando eu for para Alegrete eu vou avisar, quero encontrar quem me conhece, quem me segue. Faz muito tempo que eu saí de lá. Mas vamos ao que interessa, que é esse tema, e eu fiquei de contar pra vocês. Vocês não fizeram nenhum comentário aqui da minha fase de bingo, o que vocês acharam dessa novidade. Mas agora eu quero falar um pouquinho pra vocês, que eu fiquei de contar o que me aconteceu, uma situação de atendimento. Eu contei essa semana nos meus stories pra vocês sobre o quanto as nossas emoções, elas acabam interferindo nas nossas atitudes, e dependendo do que a gente coloca de emoção na nossa fala, nas nossas atitudes, isso pode até virar algo pior, um problema, uma briga, que foi o que aconteceu no trânsito, que eu contei pra vocês, que eu estava no Uber, enfim, e que uma mulher parou o Uber e ficou insistindo, super agressiva, eu contei isso nos stories. Esse é um caso, e ele é um caso muito comum, muito simples, e que a gente vê todos os dias praticamente. Quem não vivenciou isso consegue observar no trânsito a ira das pessoas, que mal alguém liga o pisca-alerta ou dá um sinal que vai parar, vai estacionar. Às vezes a pessoa tá entrando numa garagem e quem tá atrás não tem um segundo de paciência e já buzina, grita, xinga. Então isso é o mínimo que a gente vê no trânsito, e demonstra essa raiva, essa ira, essa instabilidade emocional, e que a gente nunca sabe quem tá do outro lado. E isso pode virar até uma tragédia no trânsito, a gente sabe muito bem disso. Então esse é um detalhe que eu contei, mas que é muito comum e acontece às vezes com os nossos vizinhos. Quantos casos horrorosos a gente já escutou isso, de brigas também, em função a falta de controle emocional. Foi maravilhosa essa fase do bingo, gente, foi muito bom. Fiquei 1 ano e pouquinho lá. Mas aconteceu uma outra situação que vale eu compartilhar com vocês, que é sobre atendimento. E aí, eu comentei que se trata de uma empresa, eu não vou falar o nome, e esse é um assunto até que eu trago como uma sugestão para vocês. E essa sou eu, tá? A Michele não faz isso, e eu vou justificar o porquê. Às vezes, quando eu compro um produto que eu não gostei, eu não venho aqui e fico destruindo a marca. Eu acho super chato, eu acho feio, indelicado, porque assim como a marca não serviu pra mim, pra outras pessoas ela serve, por algum motivo. Tudo que é lícito, é legal, funciona, não tem nada de errado. Se eu não gostei, é algo particular. Então eu tenho muita responsabilidade quando eu vou aqui nas minhas redes sociais e falo mal de alguma marca ou de alguém. Eu acho isso feio, inadequado e deselegante eu falar mal de alguém ou de algum produto, porque é o meu olhar. E quando eu falo isso para todas vocês que me seguem aqui, eu posso estar influenciando mesmo vocês a deixarem de seguir, a ir lá e xingar. Eu sei que as minhas seguidoras não fazem isso, porque vocês são tão educadas assim quanto eu tento ser com vocês.
Então eu sei que isso não acontece, mas quando a gente vai para rede social, sempre vai ter alguém que vai tomar as dores por você e vai lá xingar, vai brigar, vai deixar de usar algo que talvez para essa pessoa vai servir. Então eu não sou esse tipo de pessoa, gente, que eu vou num lugar e se eu fui mal atendida, eu não venho na rede social para falar mal da marca. Eu uso esse exemplo para contar para vocês, para que nós possamos crescer juntas com isso, para que a gente olhe isso que aconteceu, tire a conclusão e não faça igual, ajude isso na empresa que a gente trabalha, na nossa própria empresa, a gente evitar usar de exemplo do que não deve ser feito. Quando é alguma coisa super positiva, eu venho aqui e falo da marca, como vocês já viram muitas vezes, e eu acho que isso é legal. Então eu sempre tenho esse cuidado, porque às vezes eu posso estar num mau dia. E talvez o que eu achei ruim hoje, pode ser que amanhã eu volte e não esteja tão ruim assim. Então eu vim aqui, falei mal, e daqui um pouco era a pessoa que não estava bem. Ou eu não estava bem. Então a gente tem que ter essa responsabilidade na hora de falar claramente mal de alguém, de uma pessoa ou de uma marca. Entenda que esse é um olhar seu, ele é particular, ele não é uma verdade absoluta. E por isso que eu não vou falar dessa marca, mas eu vou dizer o que é o segmento, tá? Não vou falar porque realmente eu acho que foi uma sequência assim de erros, mas não vem ao caso a marca. Mas o que eu quero dizer para vocês é um segmento que eu procurei faz muito tempo, muito antes de morar aqui em São Paulo. Tem uma instituição, não é bem uma instituição, é um segmento de educação que tem muitos cursos, é presencial, tem online também, mas é presencial, é aqui em São Paulo. E eu, desde que eu morava em Porto Alegre, eu tenho muita admiração por esse, como é que eu posso dizer, por esse segmento de cursos voltado para a educação, e ele é voltado para quem já tem empresa, para ajudar empresários numa reeducação, se qualificar, fazer uma mudança de time, estruturar. É um outro nível de curso e que eu sempre admirei muito, acompanho há muitos anos. E desde que eu vim morar aqui em São Paulo, eu venho sempre fazendo cursos, me qualificando, como vocês observaram, isso desde sempre. Mas aqui, por eu estar morando aqui, eu acho que é um privilégio, porque São Paulo tem tanta coisa maravilhosa que eu penso todos os dias, eu tenho que aproveitar ao máximo as oportunidades que tem aqui. Então, viajei, vocês viram, eu tô sempre buscando estar em eventos, em palestras, congressos e trago as novidades para vocês, mas ao mesmo tempo eu sinto essa falta, essa necessidade de fazer um curso. Fazer alguma outra especialização, assim como eu indiquei para vocês a minha pós que eu fiz de gestão de negócios, hoje eu quero fazer uma outra, talvez não seja uma pós, mas uma outra especialização, um outro curso, algo que seja para o meu negócio. E aí eu já venho namorando, entre aspas, obviamente, esse curso, esse segmento de educação. Eu venho já namorando um pouco e entrei em contato porque eu vi que tem um curso super interessante, é um curso longo e que eu provavelmente encontraria muitos empresários junto comigo, o network ia ser maravilhoso, é um curso caro, então eu pensei, olha, é o momento, eu quero fazer agora, no segundo semestre, agora em agosto, esse curso, vou me informar, entrei em contato com eles e só para vocês terem uma ideia, realmente até para a gente fazer o curso, eles ligam de volta, eles fazem um questionário enorme e tentam entender a realidade atual que você tá, da sua empresa e qual o caminho você quer seguir, para que você quer aquilo. O que eu acho super interessante, porque não é qualquer curso, é um curso que seleciona as pessoas que vão participar e a gente tem que estar no mesmo nível porque vamos nos reunir com outros empresários, com outras pessoas nesse mesmo lugar, então o network tem que estar mais ou menos alinhado. Fiz esse questionário por telefone, o próximo passo era uma outra entrevista e aí eles me falaram que é com uma executiva, uma entrevista com uma executiva. E aí, gente, tudo bem, até aí tudo bem. Só que chegou no dia, eu desmarquei, marcaram comigo, para vocês terem uma ideia, a 1h da tarde.
tudo bem, e era online, não precisava ir presencial. Na outra etapa eu teria que estar lá no local até para conhecer e tudo mais. E marcaram comigo a 1 hora, a pessoa iria uma videochamada, era uma reunião, para falarmos sobre a minha empresa e a minha necessidade. Eu desmarquei, eu tinha um compromisso para o dia seguinte, eu desmarquei, eu fui fazer minha unha rápido aqui perto da minha casa e voltei correndo para me vestir, me arrumar ainda para falar com essas pessoas na reunião. E aí eu sento e espero 1 hora e nada de entrar na reunião, 1h05 e nada de entrar na reunião, 1h10 e nada de entrar alguém na reunião. Eu mandei um WhatsApp para a pessoa que me mandou o link um dia antes. Falei, olha, eu estou aguardando, tá tudo bem. Ninguém me respondeu. 1h30 a pessoa me respondeu. E aí a pessoa... Ali eu já tava, gente, no auge da minha irritação. Se tem uma coisa que me tira do sério é a falta de compromisso, é a falta de responsabilidade, porque qualquer coisa pode acontecer, qualquer imprevisto pode acontecer, mas alguém no nível dessa empresa que eu tenho que pedir, por favor, para entrar, e eu vou pagar, ninguém tá me dando nada, eu vou pagar, mas no nível que eles colocam esse tipo de... para você entrar lá, para fazer um curso com eles, pagar bastante para fazer um curso com eles, ter várias entrevistas, isso não pode acontecer. Então, na minha cabeça, isso não faz o menor sentido. Imprevistos pode acontecer, mas alguém, no lugar dessa pessoa que teve um imprevisto, tem que vir falar comigo, tem que vir me atender, tem que me dar nem que seja dizer, Michele, desculpa, mas assim, a pessoa que iria atender teve um imprevisto, precisamos cancelar. Mas ninguém veio falar comigo. E aí eu já tava assim, no meu auge da irritação, e aí a pessoa veio falar comigo 1h30. E aí ela entrou no WhatsApp e falou assim, ai, desculpa, eu tive um imprevisto pessoal, mas eu tô entrando agora. Aí eu falei, não, pessoa, nós não vamos falar agora. Passaram-se 30 minutos do horário, eu tinha um compromisso que eu desmarquei para estar com você a 1 hora, e eu super entendo se aconteceu alguma coisa particular ou não, eu entendo. Mas ninguém veio falar comigo. Eu mandei mensagem pra você a 1h10, não era nem 1h10 quando eu mandei mensagem. Mandei mensagem de novo e mandei, acho que 10 minutos depois. Ninguém me respondeu. E eu não tô disponível agora. É meia hora depois, eu não tô sentada esperando. E aí ela falou, não, mas é rápido e tal, e tentou... E uma conversa totalmente inadequada com o nível de curso que eu estava procurando, de verdade. Aquilo pra mim foi assim, eu comecei a ver na linguagem dela, e olha a importância disso. Por isso que eu tô trazendo esse exemplo pra vocês. Na linguagem dela eu já comecei a perceber assim, gente, não, essa pessoa que está atendendo não faz o menor sentido com o curso que eu quero fazer, e muito menos com essa instituição que representa esse curso, que eu tanto admiro, não faz sentido. Daí eu falei que eu não iria fazer a entrevista com ela, eu iria, num outro momento, a gente voltaria a falar, pra eu não ser nem agressiva com ela, nem nada. Eu também tava irritada, mas eu só falei, olha, eu não vou fazer a reunião agora, eu não estou disponível, passaram-se 30 minutos, então a reunião não vai acontecer. E aí ela insistiu, eu não respondi mais, e aí daqui a pouco eu recebo um áudio. E aí, gente, eu não sabia o que era pior. Se era essa comunicação dela comigo, se era meia hora depois ela me chamar do compromisso, se era a justificativa dela e a linguagem dela que ela teve comigo, o trato dela comigo, ou se era o áudio que essa pessoa me enviou. E eu vou ler para vocês, eu não vou colocar o áudio, mas eu transcrevi ele porque eu também vou analisar esse áudio e vou dizer para vocês, prestem atenção, porque o cliente, quando ele é exigente, se você quer, vamos lá, se você quer ganhar muito bem, se você quer ser uma pessoa valorizada, você tem que se valorizar, você tem que fazer por merecer, você tem que não só
estar, demonstrar, parecer ser. Você também tem que ser essa pessoa para que alguém pague muito mais do que você merece, para que alguém valorize o seu trabalho. Então, assim, eu valorizo o meu trabalho. E quando eu busco uma instituição que também valoriza os alunos que eles querem, eu penso, opa, eu sou essa pessoa diferenciada e eu quero ser aluno desse lugar. Só que esse lugar não está coerente com essa linguagem que eles estão querendo me cobrar e também vendendo. Então não faz o menor sentido o atendimento dela e muito menos o dele. Então eu escrevi para não colocar aqui o áudio da pessoa e não expor a pessoa. Mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou ler, porque assim, é uma sequência de erros. Ele mandou um áudio aleatório, recebi um áudio de uma pessoa que eu nunca falei na minha vida. Mandou um áudio no meu WhatsApp, não mandou nem oi, tudo bem, prazer ao fulano de tal, e mandou um áudio. Não, ele mandou um áudio direto e falou assim, vou ler pra vocês. Oi, Michele, tudo bem? Prazer em falar com você. João aqui, não é João, mas eu tô falando. João aqui do Curso X. Hoje você tinha uma reunião marcada com uma das nossas executivas aqui e ela acabou tendo um imprevisto pessoal. Por conta disso, na verdade, eu nem consegui visualizar também que teria uma reunião. Senão eu teria cobrido, ele falou isso, tá? Eu tô falando exatamente o que ele falou. Cobrido ela, ele falou isso. Até para estar ajudando ela e estar atendendo você também. Mas coloco 100% à disposição, tá bom? Ela me retornou que nesse momento você não quer contato. Infelizmente, são coisas que acontecem. A nossa empresa X, a gente sempre busca priorizar os nossos alunos. E pode ter certeza absoluta que se eu puder atender você e entender a sua necessidade, eu vou buscar ajudar da melhor forma possível. Caso você ache melhor realmente deixar para outro momento, super entendemos. A gente também entende que cada empresa tem o seu momento e a sua forma de pensar e trabalhar, e isso é totalmente válido. O importante é você saber que estamos 100% à disposição, tá bom? Um excelente dia para você, ótima tarde, qualquer coisa, eu sou o João e você pode contar 100% comigo. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu vou detalhar. Esse áudio está montado no erro. Em primeiro lugar, ele se identificou, ele disse que ele era o João, diretor fulano de tal. Se ele é diretor, se ele é gerente, eu não sei, mas ele é o responsável que está acima da menina que ia fazer uma reunião comigo. E se é para você ser um líder, presta atenção no que eu estou falando agora, se é para você ser um líder ou ter um líder na sua empresa que resolve problemas assim, mandando um áudio, não seja um líder. Porque um líder, ele jamais deixa escapar um aluno, um cliente, qualquer pessoa que seja. Ele vai ligar, ele vai se desculpar, ele vai insistir, ele vai mandar um buquê de flor na minha casa, mas ele não vai perder essa cliente, ele não vai perder essa aluna. Então, líder desse nível, qualquer um é. Qualquer um resolve um problema mandando um áudio. Líder de verdade não faz isso. Então, jamais faça isso, gente. Não importa se a pessoa está errada, se você está errado, fale. Se você representa uma empresa, então seja um líder de verdade. Seja um líder que resolve problemas e não que manda áudio. Isso é um absurdo. A pessoa me manda um áudio, ela mandou um áudio aleatório, ela não mandou oi, não se identificou, não pediu desculpa. Olha, Michele, vou enviar um áudio porque fica melhor para você entender, tá bom? Mas eu sou fulano de tal, da empresa tal, estou enviando um áudio. E aí manda um áudio. Se eu não respondesse, ele iria insistir. Esse é o papel. Resolve o problema. Liga. Não manda um áudio. Então, assim, o áudio dele já está completamente errado. E quando ele manda um áudio, ele simplesmente joga a toalha. Ele mandou um áudio para, olha, na dúvida, eu fiz a minha parte. Se ela não quer ser nossa aluna, ótimo, beleza, boa sorte, ela que vai buscar em outra empresa. Então, assim, é um absurdo. Eu não sei se alguém realmente mais responsável que ele nessa empresa sabe disso, mas eu achei lamentável, eu achei horrível essa atitude. Foi uma enorme de uma decepção. Eu já tinha me decepcionado com a menina que me deixou esperando 30 minutos e depois recebeu um áudio dele falando isso, simplesmente jogando a toalha e dizendo, olha, eu sou falando de tal, mas assim, tudo bem, eu entendo, se você não quer, beleza, a gente entende, mas fica sabendo que estamos aqui, né, à disposição. Isso, gente, isso não resolve problema de ninguém. Isso é uma criança de 5 anos manda um áudio desses.
Isso não é um líder. Então, assim, não seja você um líder que resolve problema mandando um áudio de WhatsApp e jogando a toalha. Insista até o último momento. O verdadeiro líder teria me resgatado como cliente, como aluna. Ele jamais teria deixado eu passar como aluna, entende? Ele não teria me perdido. Então, assim, isso também demonstra uma soberba, isso demonstra uma tranquilidade, nós somos os melhores, sabe? Quando você chega num nível de empresa, de marca, onde você só senta e espera que venha, exemplo que eu vou dar é um nível da Apple da vida. Só que muito diferente da Apple, ela continua encantando seus clientes com os produtos. Então, tenha muito cuidado com a soberba quando você acha que você está no topo e que as pessoas é que têm que pedir por favor para ser seu cliente ou comprar o seu produto. Isso é muito feio. Então, o que eu quero dizer são 2 pontos aqui. Primeiro, eu falei para vocês que eu estava decepcionada, mas eu quero corrigir, eu dei um spoiler sobre isso ontem. Quando eu falo corrigir, é no seguinte sentido: nunca se decepcione com alguém, com uma pessoa. Essa decepção que a gente normalmente fala, me decepcionei com o João, com a Maria, com alguém, é porque essa decepção é um problema seu, é uma expectativa que você gerou. O João e a Maria nunca prometeu nada pra você. Talvez você gerou uma expectativa em cima de alguém, achando que conhecia essa pessoa, e a pessoa, na verdade, ela e sempre foi daquele jeito. Eu falei uma frase que eu tinha um diretor, um grande mentor na minha vida, e ele falava isso: como a gente admira as pessoas que a gente não conhece. Quando a gente olha na aparência, aqui é isso, exatamente isso que eu tô falando com você. Será que a gente tá comunicando tudo que a gente fala? Então, quando a gente olha aquela pessoa que fala muito bem, que se veste muito bem, tem uma postura maravilhosa, mas quando você começa a conviver com ela, você entende que ela não é tão maravilhosa assim. Só que ela também não prometeu ser maravilhosa 100%. Você é que gerou uma expectativa a partir do que você está vendo. E esse, gente, é um problema seu. É um problema meu, não é um problema da pessoa, entende? Então, eu não costumo me decepcionar com as pessoas, mas eu entendo quando vem esse sentimento: poxa vida, achei que era uma pessoa legal. Isso significa decepção, eu sei. Mas quando vem esse sentimento pra mim, eu automaticamente me corrijo e penso: bom, eu gerei uma expectativa maior, achei que ela fosse me entregar X, ela me entregou menos X, e aí eu que acreditei que ela seria capaz de me entregar muito mais do que eu achei que ela poderia. Então, o problema é meu, já sei que ela não é essa pessoa tão maravilhosa assim, então beijo, tchau. E a vida que segue. Então, o que acontece muito com as pessoas é que elas se decepcionam tanto que elas passam a não acreditar mais no outro. Elas usam essa referência de decepção para todas as outras pessoas. E isso vale para relacionamento também, para empresa. Quantas pessoas aqui está me escutando e já deve ter passado por isso ou conhece alguém que passou por isso, de ficar anos numa empresa, ser apaixonado pela empresa, vestir a camisa, aquela pessoa que trabalhou e se doou, não tinha horário para voltar, chegava mais cedo, fazia tudo, fazia até o que não era pago para fazer, mas fazia. O dia que a empresa mandou embora, entrou em depressão. Eu conheço várias pessoas que aconteceram isso. Coloca a empresa na justiça, fica chateado, sai de mal com todo mundo, e tudo que fala eu dei o máximo de mim, eu me doei para essa empresa, eles não me valorizaram, eles não deveriam ter feito isso comigo. Gente, entenda uma coisa: empresa é negócio, empresa, ela sempre vai resolver o problema dela da melhor forma para ela naquele momento. E às vezes ela precisa demitir pessoas, ela precisa fazer uma mudança, ela precisa colocar outras coisas, e que nem sempre a gente acha justo. Então, não doe o seu melhor, não faça o seu melhor pensando em ter algo em troca. Fazer o seu melhor, independente se você vai ser valorizada por isso, diz muito sobre você. Você pode sair dessa empresa depois de 10 anos, a empresa te mandar embora, sem agradecer por 1 hora a mais que você tenha ficado na empresa. Isso não diz sobre a empresa, isso fala sobre você. A forma como você se doou
Isso fala sobre o tamanho do profissional que você é. E entenda uma coisa, todas as pessoas que estão nessa empresa e que você saiu e muitas vezes acha que foi chutada da empresa, que é o que as pessoas falam, provavelmente alguém daqui um pouco que está lá pode estar numa outra empresa daqui a 10 anos e que você vai bater nessa empresa e vai se dar de cara com essa pessoa. Então saia pela porta da frente sempre e faça o seu melhor, independente de onde você esteja. Não faça pensando na troca que você vai ter. O que você vai ganhar em troca? Você não vai ganhar nada, a não ser o que tá combinado no contrato. Mas faça o seu melhor. Não importa se você faz brigadeiro, se você faz unha, se você limpa a casa, se você trabalha como uma executiva, faça o seu melhor. Ah, mas eu faço um trabalho que eu não gosto. Faça o seu melhor, ainda que não seja o trabalho dos seus sonhos, para que um dia você saia desse lugar e realize o seu sonho de trabalhar num lugar que você tanto gosta. Fazendo o seu máximo possível dentro dessa condição que você vai ser indicado e vai ser lembrada por alguém lá no futuro. Então, é assim que a gente constrói uma credibilidade, é assim que a gente constrói admiração. E não tem nada melhor do que você não estar presente e alguém fazer um comentário de você sobre quem você é, sobre o seu profissionalismo, a sua entrega, quando você não está presente. É a coisa mais maravilhosa que tem, porque as pessoas sabem que você é uma pessoa de valor. Então, o que eu quero dizer com isso não seja essa pessoa que aceita qualquer profissional trabalhando na sua empresa, ou não seja qualquer profissional fazendo isso. Porque eu gravei o nome dessas pessoas. E pra mim foi muito ruim, foi péssimo, foi lamentável. E aí eu falei da decepção e agora eu lembrei para não perder o meu raciocínio, eu falei de pessoas. Então, assim, a minha decepção veio com a empresa. Com uma empresa que eu admirava, uma empresa que eu... Assim como eu falo para vocês da Fundação Dom Cabral, de fato, ela para mim é uma das melhores instituições, isso é comprovado. Disparado, uma das melhores. E realmente é uma referência a Fundação Dom Cabral em algo assim. Se você estudou na Fundação Dom Cabral, é algo que, meu Deus, é como se fosse Harvard do Brasil. É algo assim, é uma referência nisso. Então, o meu sonho era estudar na Fundação Dom Cabral e eu consegui. Então, para mim, foi maravilhoso. Realmente, eu tinha essa mesma olhar para essa instituição que eu contei para vocês que me aconteceu. Então, para mim, eu querendo tanto estudar lá, pagar para estudar, e não é barato, é caríssimo, inclusive, eu me decepcionei nesse sentido. Eu pensei, meu Deus do céu, eu achei que eu ia arrasar nesse lugar, que eu ia aprender muito e acho que eu iria aprender mesmo, mas eu tive, assim, 2 decepções lamentáveis de atendimento. Então, eu não consigo mais acreditar nessa entrega que eles prometem. Eu já comecei a olhar que eles têm um marketing muito maravilhoso e que foi isso que me encantou, porque no final das contas eles não são tudo isso. Então, a minha decepção foi com a empresa, mas lembre-se, a empresa é igual a pessoas. Eu não chego lá para falar com a parede, com a porta, com o computador. Eu chego lá para falar com as pessoas que representam essa empresa. Por isso que a gente tem que se identificar. Quando a gente aceita trabalhar numa empresa, não aceita por causa do... Eu sei que tem muita gente que precisa, que a gente tá lá porque precisa trabalhar, e tudo bem você aceitar trabalhar na primeira oportunidade que aparece, mas desde que você não esqueça de dar o seu melhor nessa empresa que você não gosta tanto de trabalhar e continue lutando para que você saia de lá e vá trabalhar numa empresa que você se identifique com seus valores, que você se identifique e entenda que realmente faz total sentido você trabalhar ali. Se não, é esse tipo de atendimento que você vai fazer com os clientes dessa empresa. Você não representa ela. Então é importante a gente identificar isso. Eu vi que entraram algumas mensagens, eu não consegui falar, mas escrevam. Não sei se vocês estão entendendo, se eu conseguir explicar o que me aconteceu. É que eu fico aqui divagando nas coisas. Na verdade, ela não resolveu, mas sim deletou o problema. Exatamente, ele não resolveu. Exatamente, não resolveu, simplesmente deletou o problema e jogou a toalha. Eu não acredito que você foi protegida em não ter fechado esse curso. Se a pessoa que representa a instituição não está de acordo, iria te acrescentar no quê?
Não entendi muito bem. Mas comentem aqui o que que vocês acham, se vocês concordam com isso. Tem muita coisa, gente, que é importante a gente levar em consideração. Empresa é um turbilhão de coisas que acontecem todos os dias. Mas sempre pense que no final, por mais que você trabalhe como CLT, você tá lá na folha de pagamento dessa empresa, no final das contas, você é um CPF. Você sai de lá como um CPF. As pessoas vão ver você dessa forma, vão dar oportunidade para você dessa forma. Quando eu saí de uma empresa onde eu tive muitas oportunidades, muito crescimento. Eu fiquei 10 anos nessa empresa. Eu já estava num nível maravilhoso e eu resolvi sair, eu pedi para sair, ainda fiquei 8 meses lá, construindo a minha saída, porque eu tinha um cargo bem estratégico. E quando eu saí, eu não iria mais trabalhar, pelo menos eu ia tirar um tempo porque eu construí a minha saída dessa forma também. Eu consegui fazer financeiramente me estabilizar para ver se eu seguiria no ramo aqui de Instagram, de rede social, ou se eu iria trabalhar de novo em alguma empresa. E quando eu saí dessa empresa, só para vocês terem uma ideia, quando eu saí, eu não procurei nada, eu não queria trabalhar, de fato eu não queria trabalhar, eu precisava me despoluir da empresa que eu tava, no bom sentido, eu tava muito vivendo aquela empresa. Em 14 dias eu recebi uma proposta para ser diretora financeira de uma outra empresa. E eu aceitei, eu acabei indo para essa outra empresa e foi a melhor coisa que eu fiz, era um ramo completamente diferente. Mas olha só a importância de você valorizar você, o seu CPF, é isso que eu tô falando. Durante 10 anos eu representei uma empresa maravilhosa, que foi maravilhosa para mim. Mas quando eu saí de lá, era eu sozinha, eu não representava mais aquela empresa. Então a pessoa chegou, bateu na minha porta e falou: olha, eu quero você na minha empresa, eu quero que você trabalhe aqui como diretora, porque para mim, eu conheço você desse lugar e eu sei o quanto você é profissional. Então, é assim que a gente constrói credibilidade, que a gente constrói uma assinatura. Então, faça o seu melhor, não faça de qualquer jeito, porque ninguém vai bater na sua porta e dar um emprego para você se você for alguém que não faz de qualquer jeito, só vai trabalhar em troca do dinheiro, entende? Então, é super importante levar isso em consideração. Não sei se vocês concordam. Quem é que trabalha em empresa, comenta aqui se tem algumas dificuldades. E só reforçando essa expectativa, assim, é muito importante você não gerar essa expectativa no outro, sabe? Você sempre entender que muitas vezes as pessoas demonstram ser uma coisa e a gente gera demais. Eu nunca vou esquecer também, eu já comentei com vocês que eu assistia bastante Big Brother. Esse último ano eu não assisti nada, mas nos últimos anos eu sempre assisti porque eu acho que é uma referência para você entender as atitudes das pessoas, para você analisar como que a pessoa reage a determinada situação. Então é por isso que eu sempre assistia o Big Brother. Esse ano eu não assisti nada, zero, nem ligava a TV, então me desapeguei, eu tinha outras coisas para fazer. Mas contando um exemplo para vocês desse caso que eu comentei aqui, o quanto a gente admira as pessoas que a gente não conhece. E na época que eu assisti muito foi quando tava o Projota, a Juliette, que deu toda aquela função da Carol Conká, que foi cancelada e tudo mais. Realmente foi o melhor Big Brother nesse sentido, pra gente entender o quanto as pessoas se comportam, né? Quando elas acham que estão em um outro nível acima de qualquer pessoa. E tinha um dos participantes que eu admirava pelas músicas, que era o Projota. Eu adorava as músicas do Projota. E eu nunca vou esquecer que na época ele acabou se envolvendo nessa polêmica junto com a Carol Conká, e eu lembro de ter visto no Twitter uma observação de uma pessoa, uma menina até, que escreveu assim: o que eu faço? Eu era super fã do Projota, eu sei todas as músicas dele, e agora o que eu faço com isso? Porque eu tô decepcionada. E eu me coloquei exatamente nesse lugar. Quando eu vi a mensagem dela, eu pensei: é isso, olha
que decepção, entende? Eu queria que ele não tivesse no Big Brother, né, naquela época, porque realmente eu admirava ele como cantor, as músicas, as letras dele, eu achava maravilhosa. E pra mim, assim, foi um balde de água fria. E eu realmente nem lembro mais que o Projota existe, sabe? Eu não escuto mais nada. Então, olha que lamentável como a gente acaba sendo referência de alguma coisa ruim quando você faz uma coisa ruim, quando você tem uma atitude ruim. Você pode ser uma pessoa talentosíssima no que você faz, tecnicamente falando, mas se você cometer alguma atitude de decepção e que impacta emocionalmente no outro, acabou, você não consegue reverter. É como um cristal quebrado, quebrou um vidro, você não consegue mais remendar. Ele pode até remendar, mas ele tá todo rachado. Então não existe isso. É importante a gente entender. Isso acontece com a gente e também acontece com quem a gente admira demais, e por isso que gerar essa expectativa é uma responsabilidade sua. Nunca compare isso com uma grande decepção de não acreditar nas pessoas, porque, gente, apesar dos pesares, apesar da gente viver numa internet onde tudo é muito fácil o acesso, onde as pessoas demonstram ser muita coisa do que elas não são, tenham certeza disso. Ainda existe, sim, pessoas honestas, verdadeiras, pessoas do bem, e a gente não pode generalizar e achar que alguém que nos feriu, alguém que nos decepcionou é o suficiente para a gente não acreditar mais no ser humano. Eu lamento demais a gente viver numa era que a gente é tão independente e ao mesmo tempo tá todo mundo preso dentro da sua própria imaginação, dentro da sua própria frustração. As pessoas estão doentes, as pessoas estão... o mal do século é a depressão, porque as pessoas não conseguem ser fortalecidas emocionalmente, e por causa de uma situação que ela gerou, que ela criou uma expectativa sobre o outro, ela acha que todo mundo é igual. Então, sempre pense nisso, tenha esse cuidado em manter a sua sanidade. A gente tá vivendo a nossa maior era da independência e, ao mesmo tempo, somos prisioneiros das nossas próprias emoções. Então tenha muito cuidado com isso. É só você com você mesmo. Cuide da sua mente, da sua cabeça, do que você pensa, de como você enxerga essa situação. Essa é uma máxima mesmo que existe, uma frase que eu gosto muito, assim, não é o que acontece, é como você faz com o que acontece. Isso é muito importante. Não é o que acontece, pode ser a coisa mais horrorosa do mundo que alguém fez com você e que acontece. Eu tive decepções, infelizmente, aqui em São Paulo, me decepcionei com algumas situações que aconteceram, mas como que eu vou lidar com isso? Da melhor forma. Eu amo estar aqui, eu tô feliz em estar aqui, não vai ser essa situação que vai me fazer eu achar que é o pior lugar do mundo, porque não é. Isso vai acontecer aqui, vai acontecer no sul do Brasil, vai acontecer fora do Brasil. Sempre a gente vai se deparar com pessoas que a gente vai gerar essa expectativa e ela não é tudo aquilo que a gente pensa que é. Deixa eu ler algumas mensagens que entraram aqui e podem ir comentando. Não sei se faz sentido isso para vocês. Acredito que cada um tem a sua responsabilidade. Uma ligação de satisfação é o mínimo. E a pessoa do áudio poderia chamar para uma conversa, de repente, uma forma... total, gente. É a forma como a pessoa lida. Ela simplesmente não quis. Concordo com você, estou vivendo a situação, mas em local diferente. A minha expectativa aumentou com você. Que live incrível. Ai, maravilhosas. Gente, eu fico tão feliz de saber disso. Eu tenho feito live todas as terças-feiras, você sabe, e sempre eu tento trazer contar um caso verídico aqui, porque eu acho que são nas histórias que a gente cresce, que a gente aprende. E por isso eu reforço, não é o que aconteceu, é como você faz com o que aconteceu, né? Como que você lida com isso. E a gente tem que aprender a lidar da melhor forma que é pra gente. Nunca esqueça disso, que quem vai com você pra sua casa é você mesma. Quem dorme com você ali no travesseiro sozinha é você. Quem vai tomar banho com você é você mesma. Então, leve com você coisas boas, ainda que não tenha acontecido
algo positivo no seu dia, transforme isso em um aprendizado. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente tem que aprender a fazer isso porque a gente tem um prazo aqui. Já falamos sobre isso na live passada, né? Todos nós temos aí um prazo de validade no nosso ingresso, lembrem disso. E esse prazo está passando, então eu não posso perder o meu tempo com alguém que me mandou um áudio simplesmente. Paciência, vida que segue, tem cursos muito melhores e eu vou buscar isso, vou colocar meu dinheiro em outro lugar. É uma pena. Como agir quando teu chefe te humilha? Ai, gente, isso é muito horroroso. Você é incrível, eu gosto de assistir, pessoa inteligente. Ai, vocês são maravilhosas. Gente, essa questão da humilhação, ela é muito comum, infelizmente. E quando eu falo muito comum, eu quero dizer assim, não acostume-se, não aceite isso. Eu já passei por situação como essa e a minha forma de reagir foi chamar a pessoa depois, porque a humilhação ela acontece normalmente na frente de outras pessoas. Ninguém humilha alguém sozinho, né? A pessoa não faz isso, ela humilha alguém em público. Então eu já fiz essa situação da pessoa, sei lá, me corrigir, me fazer com que eu me sinta humilhado na frente de outras pessoas, mas em particular, que era o que ele deveria ter feito, eu pedi para falar com a pessoa e de uma forma muito educada eu elogiei, que é isso que a gente faz, é isso que a gente deveria fazer. Eu verdadeiramente encontrei coisas positivas nele. E falei sobre isso, falei sobre o quanto eu achava que ele tinha um posicionamento de líder que era muito admirável para mim, a forma como ele se comunicava, a maneira como ele conduzia determinados assuntos e rapidamente resolvia alguns problemas. Então eu realmente encontrei coisas positivas nele. Mas eu queria deixar claro para ele que eu, além de ter essa admiração nesses pontos que eu tinha por ele, eu também gostava demais de trabalhar nessa empresa. Eu me identificava muito com os valores dessa empresa. Então, eu gostaria só de deixar uma observação que eu me senti muito mal com o comentário que você fez. Me senti desvalorizada, eu não usei a palavra humilhação, acho que foi mais ou menos isso, me senti diminuída, me senti desvalorizada e eu gostaria, e eu estou aqui à disposição para a gente conversar, se você tem alguma observação para fazer do meu trabalho, eu quero muito mudar, quando você traz a pessoa, gente, nessa educação, nesse nível, eu sei que tem que ter estômago, eu sei que tem que ter, mas é assim que a gente constrói essa credibilidade, é assim que a pessoa passa a respeitar você, é assim que ela se sente horrorosa por ela ter feito aquilo, ela se sente um nada. E olha que ele era meu líder na época, né? Ele era diretor na época de um setor, mas ele era meu diretor. E eu tenho certeza que ele deve ter pensado assim, que vergonha, essa pessoa aqui que eu tratei super mal tá me ensinando. E ele sabe, ele nunca vai assumir isso, mas ele sabe que no final das contas eu ensinei ele, porque era pra ele fazer isso comigo e não eu fazer isso com ele. É assim que lida um líder, né? Chama no particular e conversa. Não impõe nada e não humilha ninguém. Então eu fiz o contrário, para que ele se sentisse mal. Não falei mal dele, só falei que aquilo que ele comentou eu me senti diminuída, eu me senti intimidada, mas que eu estava ali para escutá-lo, as observações que ele tinha pro meu trabalho, porque eu queria evoluir. Tipo assim, com uma caneta e um papel. Vamos lá, pode me falar o que tem aí para mudar. Eu acho que ele queria morrer, queria desmaiar, mas manteve a pose, obviamente. E aí falou nada com coisa nenhuma, pediu desculpa e sei lá, não me lembro mais o que aconteceu. Mas esse foi um fato e é uma forma muito inteligente de você tratar esse tipo de situação. Quando alguém humilha, quando alguém faz um comentário na frente de outras pessoas, você em particular chamar essa pessoa e fazer essa observação e fazer um elogio. Inicie elogiando alguns pontos verdadeiramente, ninguém tá pedindo para você inventar isso, mas faça essa observação e traga para a conversa o que eu posso mudar
que eu quero continuar, eu gosto de trabalhar aqui, eu acho que é legal, a gente pode construir isso juntos. Então, isso é super importante, gente, demonstra um outro nível de profissionalismo e onde você quer chegar. Não perca suas lives, aprendo muito, vocês são maravilhosos, admiro as ações assim, pacíficas, sou muito briguenta. Gente, mas eu sou uma pessoa que eu tive que aprender a me controlar, porque eu não sou uma pessoa tão calma assim, não. Mas o que eu quero falar pra vocês, antes que acabe a nossa live, porque ela já está acabando, você sabe que tem a mensagem que eu leio no final, trazendo essa referência de tudo que a gente conversou. Mas eu quero contar uma novidade, eu não sei se vocês viram. Primeiro eu vou falar sobre a minha mentoria. Vamos lá. Quinta-feira vai ao ar um vídeo muito especial no meu canal no YouTube. 19 horas entra esse vídeo e eu vou trazer 4 dicas para você construir a sua imagem aqui no Instagram. Então tem muita gente que está iniciando, tem muita gente que quer mudar a sua própria referência de imagem, né, no Instagram como profissional ou da sua empresa. Então eu trouxe 4 dicas e tá maravilhoso esse vídeo. É bem pontual, mas com dicas valiosas e que vai fazer total diferença. E nesse dia, na quinta-feira, eu vou abrir essas 10 vagas para eu mentorar vocês. E então vai ter um link na descrição lá no meu canal no YouTube. Então estejam lá às 19 horas, que vai estar muito maravilhoso. E são só 10 vagas. E ainda vai ter um cupom de desconto para os primeiros 5, com 20% de desconto, tá bom? Então estejam lá quinta-feira e eu quero muito, muito demais acompanhar vocês, fazer essa mentoria que vai ser maravilhoso. Peça para sua empresa para fazer isso, a empresa contratar, isso é muito legal. No segundo momento, eu quero lembrá-las que aqui no destaque dos meus stories tem o talk show que eu vou fazer dia 9 de agosto aqui em São Paulo, na Casa das Empreendedoras, com a Fefa e a Renata Rado. Então vai ser maravilhoso, a gente vai falar sobre comunicação e oratória e eu quero muito conhecê-las pessoalmente. Já recebi print de ingresso, quem já comprou, mensagem dizendo que garantiu, e eu quero demais vocês lá comigo pra gente se conhecer. Vai ter conteúdo, vai ter um jantar bem especial, 9 de agosto, eu quero encontrá-las também. E por último, e não menos importante, o Instagram liberou um canal de assinaturas aqui. Ó, a Ana já colocou aqui, já garantiu meu ingresso, maravilhosa. Ai, adoro as suas dicas, quero a mentoria. Gente, a mentoria vai ser maravilhosa. O Instagram liberou um canal de assinaturas que é sensacional. O canal de assinaturas, gente, ele é exclusivo. Tudo que eu posto vai cair apenas nesse canal para quem assinar. Então ali vai ter conteúdo super exclusivo. Eu vou colocar alguns canais de transmissão, vou fazer algumas lives somente para quem é assinante do meu canal. Vai ter bastidores, eu vou contar algumas situações aqui para vocês que eu vivo, principalmente na minha vida particular, que eu nunca comento aqui, eu vou comentar lá. Então é só para quem é assinante e é bastidor mesmo. Vou colocar foto, vou contar situações lá pra vocês, que a gente tudo cresce e aprende nas nossas experiências. Eu vou abrir muitas perguntas por lá, então eu vou responder dúvidas de vocês. Vocês estão com alguma dificuldade, algum problema na empresa, quer saber como lidar, manda lá quem é assinante. Isso vai ser muito maravilhoso. Ai, peraí que fechou aqui. Conteúdo de download, ou seja, eu vou fazer algum e-book, eu vou colocar lá e vocês podem baixar ele direto, então vai ser muito maravilhoso. Além de muitas aulas, é claro que vai ser exclusivo para quem é assinante. E essa assinatura é só R$ 7,90 por mês. R$ 7,90 por mês. Já existe o canal, tá ali no meu Instagram, é uma coroinha. Você clica ali, assina o canal, R$ 7,90 por mês. E os primeiros 5 vão pagar R$ 2,90, se eu não me engano. Então dá uma olhada, porque tá saindo pela metade do preço quem assinar agora. E eu já vou compartilhar muitos
conteúdos por lá. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem tiver dúvida, me chama no direct que eu converso com vocês e explico melhor sobre como que vai funcionar, tá bom? Mas anota aí, quinta-feira, lá no meu canal no YouTube, vai ter várias dicas maravilhosas e também a abertura da minha mentoria. E agora eu vou ler uma mensagem para vocês. Quero saber rapidamente se vocês gostaram aqui da minha live. Não esqueçam, essa live vai ficar salva. Comenta, mesmo vocês que participaram aqui, depois que eu salvar a live, vai lá e comenta, deixa uma mensagem, se você gostou, se não gostou, o que achou da live, faz um comentário do que você mais adorou aqui, saber do que eu contei essa história lamentável, né, de decepção. Então comenta lá o que vocês acharam, que é para esse vídeo chegar para outras pessoas também, para engajar, combinado? E agora eu vou ler a mensagem para vocês e que tem a ver com o nosso tema de hoje. Que é o seguinte, deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa. Adorei, coraçãozinho, ótima live, vocês são maravilhosas. Nos detalhes, alguém perde ou alguém ganha. É nos detalhes que acontece o encanto e o desencanto. É nos detalhes que a pessoa te conta quem realmente é. É nos detalhes que descobrimos um grande amor e também quem não vale a pena. É nos detalhes, assim, quando parece que ninguém está atento, compreendemos tudo. E é nos detalhes, gente, assim como eu contei para vocês que todos esses detalhes fizeram a diferença nesse atendimento lamentável, foi assim que perdeu um cliente, que perdeu uma aluna, e eu nem faço questão de falar sobre isso com essa empresa, porque eu também não faço questão de fazer parte. Então, é sempre nos detalhes, mas nunca esqueça que a decepção, ela só acontece porque você gera uma expectativa no outro. Então, esse é um problema seu e não da pessoa que está ali encantando e não encantou tanto assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela live, você é maravilhosa. Eu que agradeço, um beijo grande. Deixem a mensagem de vocês na live que eu vou salvar ela agora. Beijo!